Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. Primeiro vídeo agora aqui do ano de 2023. Eu espero que todos vocês estejam extremamente motivados e animados para esse ano. Eu realmente estou com várias ideias aqui de conteúdo para poder estar gravando aqui no canal. E nesse mês de janeiro agora eu pretendo gravar alguns vídeos com temas que não têm o foco tanto na parte do mercado de opções. Então vamos gravar gravar vídeos, né? Com conteúdos diversos. Tá? Eu espero que todos vocês aí tenham passado bem as festas, estejam aí motivados e animados para esse ano, que independente de incertezas e dos movimentos de mercado para cima ou para baixo, vocês sabem que tem como a gente estar sempre aí lucrando no mercado. Tá? E o conteúdo desse vídeo agora é um conteúdo que tem relação com esse momento que a gente está passando. Sempre foi importante, mas agora talvez tenha crescido aí de importância, devido ao fato que tenha tido, né, um interesse muito maior aí por pessoas buscando investimentos atrelados ao mercado internacional, e é justamente esse o motivo, o assunto aqui desse vídeo. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 5 formas de você investir e atrelar sua carteira de investimentos ao mercado internacional. Isso daí é super importante. O foco, obviamente, aqui vai ser mais para o mercado norte-americano e para proteção junto à moeda americana, que é o dólar, né? Uma moeda forte que vai possibilitar uma diversificação e também uma proteção. E das 5 formas que eu vou apresentar aqui, a 4ª forma que eu vou trazer para vocês é aquela forma que eu julgo a que te traz mais proteção realmente. Tá? Então vamos aqui falar sobre cada uma delas de uma forma bem rápida e simples, para que você talvez desperte o interesse. E se você já investe, né, já tem algum desses investimentos aqui, né, ou pretende investir em alguma dessas alternativas que eu vou trazer aqui para vocês, já deixa aqui no comentário, já fala qual investimento que você já tem e qual é aquele investimento que você está pensando em iniciar, e vamos começar aí essa nossa jornada, essa nossa caminhada nesse ano de 2023 com muita energia, com muita vibração, com muita alegria. Então a moeda americana é uma moeda forte que vai possibilitar com que você diversifique o seu investimento e traga uma maior proteção. Então, com o aumento dos juros nos Estados Unidos, esse aumento dos juros ele atrai investimentos do mundo inteiro, tá ok? Ele sai, né, os investimentos saem dos países mais arriscados, como no caso dos países emergentes, e aí entra o Brasil, e a saída, né, a retirada desses recursos dos países, né, e direcionando eles, né, concentrando nos Estados Unidos, faz com que a moeda norte-americana nesses países fica mais escassa e por consequência aumenta o câmbio, né, aumenta a valorização do dólar em relação a essas moedas. Outro fator também, caso aconteça diminuição dos juros aqui do Brasil, a atratividade no nosso mercado vai diminuir ainda mais, né, do ponto de vista de renda fixa, e vai também tender a ter uma retirada maior dos dólares daqui, o que vai fazer com que diminua a moeda, e diminuindo a moeda aumente também a cotação. Tá? Então esses dois movimentos, do aumento dos juros nos Estados Unidos, que está sendo aí o maior juros, né, para poder combater a inflação nos últimos 40 anos. Tá? Então esse aumento de juros lá, aliado também à nossa situação aqui, principalmente caso haja uma diminuição dos juros aqui no Brasil, vai, fora outras questões políticas, né, pode fazer com que o real desvalorize e a moeda americana se valorize. Então essas aí são as principais, a título de introdução, para a gente poder já, né, tá aí, vamos dizer assim, convencido da importância da gente buscar formas de investimentos, alternativas de investimentos que nos possibilite estar atrelado, né, ao mercado internacional e principalmente também sujeitos aí à variação cambial. E aí nós vamos começar aqui com a primeira forma de investimento que você pode atrelar a sua carteira ao mercado internacional, que são os fundos cambiais. Então essa é a forma clássica, tá? Os fundos cambiais, eles têm aí por regulamento, né, que investir mais de 80%, então eles têm que, pelo menos daquilo que eles possuem em caixa, pelo menos 80% ele tem que investir em moeda estrangeira, né, e está exposto, vamos dizer assim, à variação cambial. Então
é uma alternativa, é a primeira forma de você estar investindo de forma que os seus investimentos fiquem atrelados ao mercado internacional. E aí, como vantagem, você tem, né, nesses fundos cambiais uma gestão do fundo conduzida por pessoas profissionais, então isso te dá uma maior segurança. São pessoas que estudam, que leem, que acompanham o mercado, que vão estar gerenciando esses fundos e vão trazer aí provavelmente, né, resultados mais positivos do que aquela pessoa que não tem um tempo para poder estar acompanhando aí o mercado. Você tem também uma alta liquidez, então esses fundos cambiais costumam ter uma liquidez muito grande, então você consegue resgatar os seus investimentos com uma facilidade muito boa. E uma terceira vantagem é o baixo custo de entrada. Então você consegue investir nesse tipo de fundo com uma taxa de administração pequena e também com um valor pequeno para você poder começar a investir. Então, com uma quantia pequena de real, você já consegue investir nesses fundos cambiais. E quanto à tributação do imposto de renda, ela vai funcionar na tributação por meio da tabela regressiva. Então ela vai começar ali com a taxa máxima de 22,5% e vai decaindo de forma que quando chega lá nos 2 anos, né, a partir dos 2 anos do seu investimento, vai atingir a alíquota mínima, que é de 15%. Então é a tabela regressiva normal nas aplicações também de renda fixa, né? Aquela tabela regressiva de imposto de renda. E também tem, obviamente, a incidência do imposto sobre operações financeiras, o tal do IOF. Então esse imposto ele vai incidir caso você precise resgatar os seus investimentos antes dos 30 primeiros dias. Tá? Então se você, a alíquota ela vai reduzindo, então do momento que você coloca o seu investimento ela vai reduzindo, de forma que depois dos 30 primeiros dias essa alíquota é zerada e aí você não paga mais esse imposto. Então é importante que você, antes de investir, faça, né, um mínimo de um planejamento, de forma que você não precise resgatar esses seus investimentos, pelo menos nesses primeiros 30 dias. Porque esse imposto, o IOF, ele vai morder, né, vai dar uma mordida muito grande nesses seus investimentos durante esse período. Após 30 dias você não paga mais esse imposto, mas aí fica ali a questão do imposto de renda, que aí é interessante que você faça os resgates a partir dos 720 dias, né, a partir de 2 anos, porque daí você entra na alíquota mínima de imposto de renda. E aí nós temos agora a segunda forma de você investir de forma que os seus investimentos estejam atrelados ao mercado internacional, que é por meio do ETF, tá? Então, Exchange Traded Fund, né? Então essa forma também aí você estará com seus investimentos atrelados ao mercado internacional, mas um detalhe, né? Um detalhe importante, que não é qualquer ETF, né? O ETF, como você já sabe, se não sabe eu conto aqui agora, é uma cesta de ativos que geralmente vai replicar um índice. Então, obviamente que nesse caso aqui, para você estar exposto ao mercado internacional, esse ETF ele tem que ter esse índice atrelado ao mercado internacional e à variação cambial. E aí o ETF mais comum, o mais popular é o IVVB11. Não é, né, nenhuma recomendação, mas é o ETF mais negociado nesse escopo, né, nesse contexto de atrelado ao mercado internacional. É o ETF mais negociado aqui na nossa Bolsa de Valores. Então, ele é facilmente negociado, então esses ETFs você consegue negociar aqui do Brasil pelo home broker, assim como você negocia suas ações, da mesma maneira. O IVVB11 ele vai estar acompanhando, né, a variação do SP500, que é um dos principais índices da Bolsa norte-americana, e você vai estar sujeito tanto à variação cambial, seja para cima ou seja para baixo, quanto também à variação dos ativos que fazem parte desse índice. Tá? Então é uma dupla, você fica atrelado a essa dupla aí, né? E vários outros investimentos também têm essa mesma situação, você fica atrelado a um ativo e à variação cambial. E aí vamos então agora às vantagens desse tipo de investimento. Então a primeira vantagem é a sua diversificação.
Porque você investindo em um ETF, você está investindo numa cesta de ativos. Então você tem uma menor concentração, né, do seu investimento num único ativo. Você tem uma diversificação por si só. Então quando você investe no ETF, você já tem uma diversificação, e a diversificação ela é uma ferramenta muito importante para a proteção da sua carteira. O segundo aspecto é um custo reduzido. Então, principalmente quando você compara o ETF com os fundos cambiais, o ETF ele costuma ter uma taxa de administração muito menor do que os fundos cambiais. Até porque geralmente esses ETFs eles são passivos, né? Eles vão apenas replicar o valor dos índices, diferente dos fundos cambiais, em que você tem lá um gestor que ele está ali, né, estudando, acompanhando o mercado e fazendo ali diversas operações e alocações, tentando ali tirar o melhor do mercado. Então o ETF, como ele vai replicar um índice, é algo, vamos dizer assim, mais simples. Então ele vai estar cobrando de você uma taxa de administração menor, e essa daí é a nossa segunda vantagem. A terceira vantagem, eu já adiantei, que é a facilidade de você operar. Então você opera aqui no Brasil, com uma corretora aqui no Brasil, e você opera lá pelo seu home broker, assim como você opera também as suas ações. Então a facilidade de negociação também é um aspecto muito importante. E a terceira facilidade, já entrando na questão da tributação, é que o imposto de renda ele tem uma alíquota apenas, né, que é de 15%, independente do prazo em que você deixa o investimento lá. Então, como a gente viu, né, nós já vimos nos fundos cambiais que a alíquota ela vai decrescendo desde 22,5% até 15%. No caso do ETF, ela vai ser sempre de 15%. Então, se você aplica agora, daqui a 15 dias você resolver resgatar essa sua aplicação, você não pagará o IOF, que incide no caso dos fundos cambiais, e a sua alíquota do imposto de renda será de 15%. E aí nós vamos agora para a nossa terceira forma de você investir de forma que a sua aplicação esteja atrelada ao mercado internacional, que é por meio dos BDR, Brazilian Depositary Receipt. É isso aí, minha professora de inglês, tomara que ela esteja aí orgulhosa. Então os BDRs é mais uma forma de você estar investindo aqui no Brasil, utilizando também a sua corretora aqui, de forma que os seus investimentos estejam atrelados ao mercado internacional. Porque BDR nada mais é do que um recibo que você vai ter de uma ação, né, de ativos que não são negociados aqui no Brasil e que são negociados lá em mercados internacionais. Tá? Então é um recibo. Eu já fiz um vídeo sobre BDRs, tá? Vou colocar aqui o QR Code para você estar acompanhando aqui esse vídeo, e vai estar aqui em cima também aqui uma forma, né, um card, de forma a você poder também acessar esse vídeo em que eu falo de BDR, ETF de BDR, etc. Mas enfim, vão ser recibos que você vai ter e que vai ter uma relação com papéis, né, com ativos que são negociados no mercado internacional. Então também essa daí é uma forma de você também estar investindo e atrelado tanto à variação desse índice como também à variação cambial. Então da mesma forma aí como a gente já viu, você vai estar atrelado duplamente ao mercado internacional, tanto no câmbio, na valorização ou na desvalorização da moeda estrangeira, né? E aí principalmente, né, o dólar, quanto também a variação do ativo em si. Uma facilidade quando você aplica em BDRs, né, assim também como em ETF, é que você consegue negociar esses ativos no home broker de forma unitária. Então, você que já opera renda variável, você sabe que as ações, geralmente você precisa de um lote padrão, né, geralmente ali 100 ações, para você estar realizando as suas operações. No caso do ETF e do BDR, você consegue operar o lote unitário. Isso daí facilita, principalmente quando você tem um capital mais reduzido. E por meio do BDR você vai estar investindo então em ações de grandes empresas, né? Facebook, McDonald's, Johnson & Johnson, etc. Então empresas que às vezes não são negociadas diretamente aqui no Brasil, mas por meio do BDR você consegue ter acesso também a variação dessas empresas, além da variação da exposição cambial. E
E aí, antes da gente partir para as vantagens desse tipo de aplicação, né, vamos falar aqui um aspecto, né, que tem que ser realçado, é que você está investindo, né, papéis atrelados ao mercado internacional. Então isso aí vai exigir, né, do investidor um acompanhamento, né, a mais do desempenho dessa ação dele lá fora. Tá? Então, ações brasileiras você consegue acompanhar muito mais facilmente os relatórios que vêm em português, as notícias que saem na mídia, né, uma análise muito mais facilitada. Nesses mercados internacionais, como você não estará utilizando, por exemplo, o serviço de um gestor profissional, você vai precisar acompanhar e monitorar de mais próximo, né, o desempenho ali e as atividades desse ativo que faz ali referência ali no caso do BDR. Como as vantagens nós temos aí, um custo muito menor do que, por exemplo, você comprar uma moeda, né, ou comprar o dólar, por exemplo, que você tem que pagar ali o IOF, que você tem que pagar um spread ali daquela instituição que está te prestando aquele serviço de câmbio, então ele é mais barato. A tributação também ela é facilitada, então é 15% no caso de operações comuns, independente do prazo, né? E 20% se for no mesmo dia. Então, se não for no mesmo dia, né, operação comum, 15%. Se a operação for iniciada e encerrada no mesmo dia, ou seja, compra e venda no mesmo dia, né, operação do tipo day trade, nesse caso, a alíquota do imposto de renda será de 20%. A mesma coisa como acontece com as ações, a diferença é que os BDRs e o ETF, diferentemente das ações, não contam com aquela isenção, né, de até 20 mil reais. Então, independente do valor que você operar, se você teve lucro, você vai ter que recolher aí o imposto de renda. E os BDRs também eles distribuem dividendos, né? Lógico que dependendo da ação que você tem ali, né, do ativo de referência, eles também vão distribuir dividendos. Como você tem um papel, tá? Você não tem ação, você tem um papel, aquele papel em si, ele está de posse de alguma instituição lá fora, você tem apenas um recibo, essa instituição lá fora vai receber esses dividendos, vai cobrar uma taxa, né? Esses dividendos também, dependendo do país, tem também uma alíquota de imposto de renda que já é cobrada na fonte. Então, no caso dos Estados Unidos, essa alíquota em cima dos dividendos é de 30%. Tá? Então, os dividendos aqui no Brasil, eles atualmente são isentos, mas lá fora eles são, em alguns países, são tributados. Então, no caso dos Estados Unidos, os dividendos eles são tributados em 30%. Fora essa tributação, aquela empresa, né, aquela instituição que está fazendo a intermediação também vai te cobrar uma taxa, né, um spread. E aí, aqui no Brasil, você teria que pagar, né, você tem que pagar, na verdade, um imposto de renda progressivo, que vai de 7,5% até 22,5%, até 27,5%. Tá? Só que, no caso aqui de alguns países, né, como por exemplo os Estados Unidos, o Brasil ele tem um acordo, né, de cooperação nesse quesito tributário, que se você já foi tributado lá fora, na fonte, você não precisa ser tributado novamente aqui. Então você pode fazer a compensação. Então, no caso aqui, a nossa alíquota máxima de imposto de renda aqui no Brasil seria 27,5%. No caso, se o BDR for relacionado a um ativo dos Estados Unidos, o dividendo já vai ter sido tributado lá numa alíquota de 30%, ou seja, superior à alíquota máxima aqui do Brasil. E dessa forma, você já teve essa alíquota compensada e você não precisa fazer, nesse caso, né, o recolhimento do imposto de renda, que ele é feito por meio do Carnê-Leão, todos os meses. Então, você já observa que já começa, né, a dar uma pequena complicada, né, principalmente para os iniciantes. Então é assim, o rendimento ele vai cair. Se você tem nos Estados Unidos, não precisa se preocupar no pagamento do imposto de renda. Mas sempre fica atento qual BDR, né, qual ação, qual ativo que esse BDR seu está atrelado, de qual país, como é que funciona a tributação nesse país, para você não ter problemas aí junto à Receita Federal no aspecto aí de recolhimento do imposto de renda, no caso dos dividendos. E aí agora vamos para a nossa quarta forma de você investir de forma a ter os seus investimentos atrelados ao mercado internacional.
essa é a forma que eu considero, né, a mais segura do ponto de vista, na verdade, é a que mais te proporciona proteção, tá? Proteção que a gente está falando aqui, proteção cambial e proteção contra o risco interno aqui do Brasil. Por quê? Porque essa quarta forma é você ter uma conta no exterior, tá? Então é um passo a mais, né? As formas anteriores que a gente viu aqui, fundo cambial, ETF, BDR, a gente consegue aplicar daqui do Brasil com a nossa, por meio da corretora, né, das diversas corretoras aqui, e aí dando um passo a mais, que são os investimentos em contas no exterior. Então é a forma que você está mais protegido, porque independente das incertezas, das decisões políticas aqui do Brasil, você está com o seu dinheiro, com o seu recurso, com o seu patrimônio lá fora, protegido dos riscos daqui. Obviamente que você vai estar sujeito aos riscos do país que você escolher para investir, né? Então, a conta no exterior, você pode abrir uma conta no exterior. Eu já tive conta lá fora, né? eu já morei, né, fora do Brasil, então já tive conta lá fora. O simples fato de você ter uma conta no exterior, né, e ter o seu dinheiro lá em dólar ou na moeda do país, né, seja euro ou qualquer outra, já te traz uma proteção em relação aqui ao mercado brasileiro. E se você quiser dar um passo ainda maior, você abre uma conta numa corretora lá fora, né? Então você, principalmente no mercado americano, você tem diversas corretoras e aí você amplia muito mais a sua gama de investimentos e de alternativas. Então o mercado americano, ele tem, além do mercado americano de possuir mais de uma bolsa de valores, você tem ações ali que são ações de empresas com patrimônio muito grande. Então o mercado brasileiro é um mercado muito pequeno. Quando você vai para fora, principalmente para o mercado americano, abre para você uma gama muito grande de investimentos. Então abrir uma conta no exterior, lógico que já é um passo a mais, né? Embora você tenha contas corretoras no exterior que te dão todo esse apoio em português, né? Mas você também tem aquelas corretoras, né, de lá, né, as corretoras americanas. Você só precisa observar aí, algumas corretoras não abrem para cidadãos que não estejam residindo lá nos Estados Unidos, tá ok? Mas isso aí tem conteúdo, não é o foco também aqui do nosso canal. Por falar nisso, tem aqui o livro Independência Financeira com Investimentos, tá? Nesse livro aqui, que é muito bom e eu recomendo, né? Eu tive o prazer de participar na confecção aqui desse livro. Tem aqui um capítulo da Lilian Brandino, que foi uma das coautoras, que ela fala aqui por que investir no exterior. Então é um capítulo aqui, um conteúdo muito bom. Aliás, todo o livro é um conteúdo muito acessível, tá? Tem aqui também, vou deixar aqui um QR Code, caso você queira adquirir, né, esse livro aqui no formato digital, tá? Se você quiser no formato físico, você entra em contato comigo, e no formato digital vai ter aqui o QR Code explicando aqui como que você pode fazer isso daí. Mas tem ali com mais detalhes, né? O objetivo aqui é a gente dar só uma abordagem mais rápida, uma abordagem mais ampla, né? Mas você abrindo conta no exterior, você vai ter condições de aplicar em alternativas muito maiores. Então você tem lá os stocks, né, que são as ações, você tem os bonds, que são os fundos de renda fixa, tem os REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários, né, aqui do Brasil. Você tem também ETFs do mundo inteiro, então você tem alternativas, né, muitas opções. Inclusive, você também pode operar opções no mercado norte-americano em algumas corretoras. Então, como vantagem, eu acho que a proteção, né, você foge totalmente do risco Brasil, isso é muito bom. Você tem também uma gama muito maior de alternativas de investimento, também isso daí é uma outra vantagem, né? Obviamente que você tem ali uma burocracia um pouquinho maior, mas isso daí nada que te impeça, né? Nada que dificulte tanto assim você dar esse passo, talvez aí depois de um pouquinho mais de caminhada. Quanto à tributação, então nós já vimos aí que os dividendos, eles são tributados, vamos falar aqui dos Estados Unidos, tá? Os dividendos lá nos Estados Unidos, eles são tributados na taxa de 30%. Os ETFs, os REITs, né, que são os fundos imobiliários, e as ações, os stocks, eles são tributados em 15% a partir de R$35 mil. Então olha só que interessante. Então aqui no Brasil as ações até 20 mil elas ficam isentas. Lá nos Estados Unidos
esse limite de isenção é de 35 mil reais. Lógico que quando você joga para dólar, né, 35 mil reais dá pouca coisa. Mas eles são isentos e não só para ações, mas também para fundos imobiliários, né, os REITs, e também ali para os ETFs. Tá? Então isso aí também é outro atrativo. Agora tem outras questões, tá? No caso sucessório, você tem um imposto de herança de 40%, mas todo esse conteúdo, tá? Vou fazer um vídeo para vocês aqui no canal só falando sobre tributação, tá ok? Sobre taxas e tributações e impostos para aquele que investe no exterior. E aí, por isso que eu falo para você, mais uma vez, eu convido você, né, a se inscrever no meu canal do YouTube e ativar lá o sininho para você ficar por dentro de todas essas novidades, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre tributação. E aí agora a quinta forma de você investir e ter os seus investimentos atrelados ao exterior, no caso aqui, mais especificamente ao dólar, é por meio do mercado futuro de dólar, tá? Dos derivativos. E aí aqui é um passo a mais, né? Algo mais elaborado, é algo mais complexo, tá? São derivativos, assim também como as opções, né? Então exige aí um conhecimento um pouquinho maior. E também assim como as opções, ele vai possibilitar com que você compre ou venda dólar no futuro, tá? Em uma data futura. Então, isso daí também vai te dar uma proteção, porque você consegue travar ali uma taxa de dólar, caso você precise utilizar dólar futuramente, comprar, né? Você que tem uma empresa, precisa importar alguma coisa, você pensa em viajar, né, e quer travar ali a cotação do dólar, você consegue montar operações no mercado futuro, como também para poder especular, né, e ganhar aí com a valorização e a desvalorização do dólar. Então é um mercado mais especulativo, né, também tem a parte de proteção, mas também é uma forma de você investir, né, atrelado também aí ao dólar. Então o acesso, né, para você operar esse tipo de investimento também é simples, você vai fazer também por meio da sua corretora no home broker, então assim como as ações, como os ETFs, assim como você provavelmente faz com os fundos imobiliários, então você é fácil, né, de você operar nesse mercado no sentido operacional, né, não no sentido que eu estou dizendo aqui de análise de riscos, etc. Mas da parte operacional, você vai no home broker, digita ali o código e vai estar realizando a operação. Tá? Então nós vimos aqui nesse vídeo 5 formas de você atrelar os seus investimentos ao mercado internacional e proteger um pouquinho aqui do risco Brasil, desvalorização do real, caso ocorra, né, causalmente e tudo mais. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Escreva aqui no comentário, né, nos comentários, se você já investe em alguma dessas formas que eu trouxe aqui para você, ou se você investe uma outra forma, né? Às vezes você compra dólar, né, guarda dólar na sua casa, ou uma outra forma de investimento. Escreva aqui nos comentários e eu vou fazer um vídeo, tá? Vamos ver agora nesse mês de janeiro um vídeo falando sobre a tributação dos investimentos lá nos Estados Unidos, para aqueles aí que estão, né, talvez que tenham adiado até agora abrir uma conta no exterior, talvez esse seja o melhor momento, né, para você abrir sua conta lá fora, ter aí mais essa diversificação nos seus investimentos. Então eu vou trazer um vídeo falando sobre a tributação lá fora, que é uma das razões, né, que mais que faz, né, com que as pessoas, que desmotiva mais as pessoas a investirem lá fora. E mais uma vez, então, eu recomendo aqui o livro Investimento, Independência Financeira com Investimentos. É um livro realmente muito acessível, que vem explicando aqui desde o básico até mesmo ali o intermediário, com algumas coisas também interessantes para aqueles que estão há mais tempo aí, que vai trazer aqui algumas informações úteis, resumidas, acessível para você na sua jornada e na sua caminhada da sua independência financeira. Tá ok? É isso daí. Se gostou, deixa aí o seu like. Tá ok? A gente sempre tentando trazer aí um conteúdo de qualidade nesse primeiro vídeo de 2023. Boa sorte, bora crescer e até a próxima.